Falar nisso, no Centro Comercial de Aracaju, houve fiscalização nos estabelecimentos para saber exatamente como andam as medidas de proteção. A Jéssica Cruz, ela acompanhou tudo, ela conta para a gente exatamente como está esse encaminhamento, né? Essa volta, esse retorno que tanto queríamos. Como é que está exatamente isso? Por gentileza, Jéssica. Pois é, Sérgio, é o novo normal que todo mundo tem que se adaptar mesmo. Cumprir as medidas de higiene que são mais que necessárias nesse momento em que o comércio retorna, né? Na sexta-feira, esses serviços considerados antes não essenciais, eles retornaram, como as lojas de sapato, armarinhos, são alguns dos serviços que já funcionam. Mas foi nesta segunda-feira, hoje, que começou a fiscalização aqui em Aracaju. Os órgãos envolvidos, Guarda Municipal, Defesa Civil Municipal e também o PROCON Municipal. A gente vai conversar aqui agora com o Major Silvio Prado, que é coordenador da Defesa Civil Municipal. E nesse primeiro momento, né, ele vai explicar para a gente como é que está sendo. Porque é por etapas que vocês vão fazer essa fiscalização, né? Exatamente. Essa semana nós fizemos um planejamento, um cronograma de fiscalizações, principalmente com enfoque nos estabelecimentos que estão há mais de 4 meses fechados. Porque existe uma atividade prática de como executar as normas de biossegurança, né? Então, para as lojas, por exemplo, de bijuterias, lojas de perfumaria e cosméticos, por exemplo, não está permitida a prova do produto, né? Porque aquela prova pode passar de pessoa para pessoa. Assim como também as lojas de sapatos, armarinhos e tecidos, né? Não está permitido que a pessoa prove o sapato antes de levar. Ou, se for provado, tem que haver uma higienização ou uma separação do produto com o pé da pessoa, por exemplo, como a gente vem orientando hoje na fiscalização que a gente vem fazendo. Então, toda essa semana será um enfoque maior, esses estabelecimentos que estão fechados, para que a gente passe essa orientação, deixe uma recomendação de todos os critérios de biossegurança que devem ser utilizados, para que a gente tenha uma reabertura com segurança. Agora, o que eu estou vendo aqui também, que já estava acontecendo? Álcool na entrada do estabelecimento, também aferição de temperatura, isso é obrigatório? A aferição de temperatura não está prevista nas regras de biossegurança, mas alguns estabelecimentos inovaram com essa colocação e a gente aprova. Também uma demanda que a gente está verificando é que, como o comércio passou muito tempo fechado, existia uma demanda reprimida de pessoas que estavam querendo utilizar ou comprar daqueles produtos que estavam fechados e a gente verificou um incremento muito grande de pessoas nas ruas. Então, nas lojas, a gente tem cobrado bastante também o distanciamento social dentro da loja, que não seja permitida a entrada de uma pessoa a cada 5 metros quadrados de área útil, ou seja, a área excluída a parte de mostruário, de balcão, né, para que não haja uma aglomeração de pessoas dentro daquele estabelecimento. Assim como também as pessoas que estão lá têm que haver um distanciamento de 2 metros entre elas, sempre com a utilização de máscaras para entrar, também dos colaboradores. E essa orientação está sendo repassada para todos esses estabelecimentos comerciais que reabriram agora, para que eles tenham ciência de todas as normas que estão sendo cobradas. Para a gente finalizar com o senhor, eu queria saber sobre as multas. Elas vão acontecer nesse primeiro momento para quem está começando agora? Para quem está começando agora, você vai emitir apenas uma notificação, né, com relação principalmente às regras de biossegurança. As atividades comerciais têm particularidades com relação às cobranças. Os tempos agora que reabriram, por exemplo, não são todos os dias, é só terça, quinta, sábado e domingo, né? Então, todas essas particularidades estão sendo passadas de acordo com o estabelecimento comercial e, se houver uma reincidência, aí sim será aplicado uma multa, obviamente com todo o direito de ampla defesa e contraditório, para que seja sancionado e aquela pessoa faça cumprir as regras de biossegurança. Major Silvio Prado, muito obrigada pela participação. E, Sérgio, daqui a pouquinho eu volto com o PROCON explicando também essa parte da fiscalização e com a participação da própria população nessa fase inicial. Exato, e também as orientações do PROCON. Muito obrigado, Jéssica, obrigado, Major Silvio. E também tem uma coisa, eu te peço encarecidamente. Eu estou sentindo o seguinte, fala-se no novo normal, eu estou vendo muita gente na rua. Sinceramente, excessivamente, eu brinco até, parece véspera de Natal. Não faça isso. Não se exponha ao contágio de maneira desnecessária. Vá pontualmente, olha, eu preciso comprar tal coisa de extrema necessidade, porque senão a coisa, eu estou falando para você, pode haver um retrocesso. Ouça bem o que eu estou te dizendo.
A gente avança quando a gente tem esse controle, o distanciamento. É gente demais na rua. 6h10, vamos voltar a falar com a Jéssica Cruz, acompanhando a fiscalização no centro comercial, as proteções, né, medidas de proteção. E também, né, Jéssica, com relação às orientações do PROCON. Por gentileza, Jéssica. Olha, Sérgio, acho que um ponto positivo desse retorno, da reabertura desses estabelecimentos, das lojas, é justamente a necessidade também desse consumidor fazer essa fiscalização. Ele mesmo vai para esse serviço, tem contato com esses estabelecimentos, ele também pode fazer denúncias, ver o que está certo e o que está errado. Quem vai explicar mais sobre isso para a gente é o Igor Lopes, ele que é coordenador do PROCON Municipal. A participação da população é fundamental, Igor. De extrema importância, né? Os órgãos de fiscalização estão imbuídos nesse esforço de fazer cumprir o que dispõe os decretos do Poder Executivo, tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura de Aracaju, e a gente conta também com essa parceria dos consumidores, tanto se conscientizando sobre a necessidade também de se engajar e respeitar todas as medidas que são impostas, até porque a gente está falando de medidas para preservar a saúde pública, medidas sanitárias, então a gente conta também com esse engajamento e com essa fiscalização dos consumidores, que se visualizarem alguma situação que possa lesionar seus direitos, seus interesses, assim como não só as matérias que guardam em relação com as medidas do Covid, mas no que diz respeito às normas de defesa e proteção do consumidor, podem denunciar, apresentar suas reclamações através do nosso saque. PROCON Aracaju conta com um saque à disposição do consumidor que funciona das 8 até as 17 horas, ininterruptamente, todos os dias úteis. Então, o consumidor pode apresentar a sua denúncia através do saque 151, também do telefone 3179-6040. Agora me surgiu uma dúvida agora, Igor Lopes, com relação a esses produtos que não podem ser provados. Por exemplo, os sapatos, eles não podem ser provados só se tiver algum material descartável para a pessoa experimentar esse material. É possível fazer a troca normalmente? Há alguma mudança com relação a isso? A gente tem orientado os fornecedores a deixar todas as informações em relação à política de troca do estabelecimento muito claras, antes mesmo do consumidor fazer a compra daquele produto. Então é importante que já na nota fiscal, que acompanhe a nota fiscal, um documento que esclareça quais são os prazos, quais são as condições que precisam ser observadas na hora de efetivar essa troca. A gente tem uma série de restrições e disposições específicas para a compra feita fora do estabelecimento comercial. Mas a disposição para as compras que são feitas no estabelecimento, elas têm que respeitar uma política própria do estabelecimento, que, no entanto, precisa ser repassada previamente a esse consumidor. Caso haja falha nessa comunicação, ou caso não exista essa comunicação prévia, a gente vai estar diante de um abuso e vai justificar a intervenção do órgão de defesa do consumidor. Agora eu vou pedir para que você repita os contatos, para que o pessoal de casa anote direitinho, faça a denúncia, entre em contato com vocês. Saque 151 e o nosso telefone 3179-6040. Esses canais estão disponíveis a partir das 8 até as 17 horas em todos os dias úteis. Muito obrigada, Igor Lopes, coordenador do PROCON Municipal, pela sua participação. Sérgio, eu volto com você. Jéssica, belíssima prestação de serviço. Obrigado também ao Igor. E o Igor usou a palavra-chave. A palavra-chave é engajamento. É esse engajamento. Engajamento do governo federal, engajamento do governo estadual, engajamento do governo municipal e engajamento da população. Não saia para fazer rolê, meu Deus do céu. Aí eu fico pensando, será que a pessoa não entende isso? Não é rolezinho? Não vai fazer H na rua, não, tirar ondinha na rua. Não, você sai às ruas exatamente. Eu aqui, comandante Yunis, conversando com a gente, todos nós, o jornalismo todinho, te dizendo o seguinte, tenha essa consciência, pelo amor de Deus, porque depois, e se a conta chega pesada, responsabilidade é nossa. Nesse caso específico, irresponsabilidade.